Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Vou gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês um pensamento, a reflexão, trazendo um pouquinho a respeito tanto do que a ciência contribui para nós, como o que a fé contribui para nós. Existe algo chamado síndrome do impostor. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é fato. Pesquisem, tome isso como uma tarefa, se você tiver o desejo de aprender. E essa síndrome do impostor, ela aprisiona muita gente. Eu vou tentar simplificar aqui, tentar resumir, né, mas é muito amplo. Você faz 100% de tudo que você tem para fazer. E filho, um dia não, tudo bem? Senta aqui, Gabrielzinho acordou agora. Quietinho, tá bom? E aí, você faz 100% de tudo que você tem para fazer. Só que 99% você faz certo, 1% você faz errado. E essa síndrome do impostor te faz o seguinte: joga fora os 99% de tudo que você fez certo e fica martelando na sua cabeça aquele 1% que você fez errado. Isso é terrível, isso tem aprisionado muita gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas não têm fixamente na sua cabeça a carreira, um propósito, aquilo detalhadamente fixo na sua cabeça, concreto, de onde vai chegar, do porquê tem que fazer algumas coisas. Não tem uma referência e se deixam levar muitas vezes por isso. Não tem uma autoanálise de quem são realmente, da importância que tem e do que fazem. Porque muitas vezes o que faz é movido só por outras pessoas. E essa síndrome do impostor tem se aproveitado disso. Quem é que cria isso? São outras pessoas? Não, é você mesmo. Sou eu mesmo. É a nossa mentalidade, é a nossa não conformidade, é a nossa não clareza do nosso estado, de quem nós somos, do porquê estamos fazendo alguma coisa, para quem estamos fazendo, sabe? Mas não precisa ser dessa forma. Há diversas contribuições, artigos científicos, explicações, ensinamentos de que a nossa mente, eu já falei isso mais de uma vez, nosso cérebro ele é modelado. A gente pode remodelar, resignificar algumas coisas em nossas vidas, inclusive essas ações. Procure estudar sobre isso, procure ferramentas, tem livros, tem vídeos, tem artigos que vão contribuir para que, se você passa por isso, e muita gente passa, muito mais do que imagina, e às vezes nem conhece, nem sabe essa terminologia, síndrome do impostor. Ela faz com que você seja um prisioneiro da sua própria mente, da sua autonegação, um perfeccionista falso, sabe? Aquela pessoa que quer fazer tudo 100% certo, mas se alguém disser ou só apontar que algo não ficou do jeitinho que gostaria, tudo é jogado fora. E não deve ser dessa forma. Bem, isso é a contribuição do que a ciência nos mostra quando a gente tem que perseverar. A carreira que nos está proposta, aonde eu quero chegar, por quem eu faço algumas coisas. E o texto bíblico, a fé, vai nos mostrar isso também através do livro de Hebreus, que diz o seguinte, eu vou ler, vou procurar ser rápido, para que a gente possa consolidar isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, olha só, livrem-se do peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós. Para um pouquinho. Olha só, não tem como eu não pensar sobre isso. Um peso. Sabe desenhos animados, filmes, quando a gente olha e vê aquelas bolas de ferro que ficam presos nos pés daqueles prisioneiros? Pois é, pense nisso. Mas pense nisso com um pouquinho mais. Seja um pouco criativo. Tenha uma mente nesse momento de uma criança que consegue ser criativa, como o Gabrielzinho que está aqui. Pensa só, nesse peso como se ele fosse vivo. E ele tenta se agarrar ao seu pé, porque assim é o pecado, porque assim é aquilo que te aprisiona, porque assim é aquilo que não permite você avançar. Para onde? A corrida, para correr com perseverança. Sabe quando você corre, mas corre daqueles passinhos, sabe? Você não tem aquela empolgação. Para quando a gente tem um propósito, quando a gente se deixa libertar de tais pesos que tentam nos aprisionar, a gente corre com perseverança para essa carreira que nos está proposta, olhando fortemente, firmemente, para o autor e o consumador. Quando a gente pensa numa corrida, o autor e o consumador é o troféu.
O autor consumador muitas vezes é o técnico, o autor consumador é reconhecimento das pessoas. Mas as escrituras sagradas vão dizer que o autor e consumador da nossa fé. Quem é, Gabriel? Jesus. O Gabriel já sabe. O Gabrielzinho já sabe, é o Jesus. O qual, em troca da alegria dele, olha só, ele tinha uma alegria e era eterna. Mas olha o que ele fez. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A carreira, a corrida que está proposta, muitas vezes é tão difícil, é tão pesada. Parece que a gente está carregando sempre esses pesos que tentam se agarrar, mas a gente tem que se livrar deles. E aí, se você não tem uma força, um ânimo, está aqui uma força, um ânimo para você, da fé, da ciência que eu acabei de falar, do que pode fazer com que você se liberte dessa carreira, que às vezes é tão pesada, dessas síndromes que tentam te aprisionar, mas está aqui também a fé. Jesus Cristo, ele nos tirou esse peso de pecado. Ele suportou aquilo que a gente não poderia suportar, para que eu e você não se canse nem desanime. E não é uma carreira de um dia, não é uma carreira de uma semana, é da vida inteira. Quando eu consigo entender isso, eu vou conseguir ter essa força, ter essa energia, ter essa condição para poder me agarrar ao autor e consumador. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Eu e você não resistimos aquilo que ainda a gente pode resistir. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. E aí ele vai discorrer falando a respeito do que um pai faz para um filho, a respeito da disciplina, da correção, que muitas vezes a gente acha só que é bater, a gente acha que é só castigar, mas a disciplina tem como princípio primário a aperfeiçoamento, a melhoria. O amor de um pai quando faz isso com o filho, e eu não estou dizendo, é óbvio, de espancar, mas eu estou falando a respeito de disciplina, de querer que a pessoa vá além. Deus faz isso conosco porque Ele nos ama, Ele nos disciplina para que a gente possa ir além. No versículo 11 diz assim, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, e fruto de justiça. Por isso, olha só, levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos. Não é só com... Eu não posso procurar viver em paz só com o Gabriel, com a minha esposa e minhas outras 2 filhas, mas é com todos. Busquem a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Ele trocou um prato por um prato de comida. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Você tem importância. Você não é um impostor. Não deixa a síndrome do impostor te aprisionar. Não deixa o peso, seja ele qual for que tenha te aprisionado, te segurar e impedir de você corra com perseverança essa carreira, essa corrida que está proposta para você. Procure clarificar por quê, por quem você está fazendo as coisas, qual o motivo da sua vida, da sua existência. E tem um autor, tem um motivo, tem um prêmio sempre a se buscar, tem um porquê. Procure isso e você vai encontrar. Eu tenho certeza disso. Essas pessoas a qual eu li o texto, mais abaixo, o autor vai dizer que eles tiveram a oportunidade de ouvir Deus ali no Monte Sinai, mas eles não quiseram ouvir, eles pediram para Moisés falar com eles, porque eles tinham medo, eles não aproveitavam, não desfrutavam do privilégio de estar diante do Criador. Que eu e você não sejamos assim, que a gente possa aprender. E esse vídeo é para isso, para que de alguma forma você aprenda algo. E se você aprendeu, se você gostou, compartilha, por favor, comenta, se inscreve nesse canal. Eu não faço isso, não estou ganhando R$1 para isso, nem quero. Não é o intuito. O intuito é gerar valor sobre a sua vida e que você possa reproduzir isso. Compartilhe esse vídeo, se inscreve nesse canal para que a gente possa aumentar, para que o YouTube possa de alguma forma distribuir um pouco mais e a gente possa continuar contribuindo sempre sobre esse paralelo, sobre a ciência e sobre a fé. E assim a gente possa melhorar a cada dia como ser humano, como cristão, ou se você não é cristão, como ser humano, como cidadão. Sempre há uma possibilidade de mudança.
De novo, se livre do peso que tenta te aprisionar e corra com perseverança a carreira que está proposta, tá bom? Que Deus te abençoe. Como é que você está? Não te perguntei, mas te pergunto agora. Eu estou melhor do que mereço, eu espero que você continue melhor do que mereça. Beleza, Gabrielzinho? Manda um beijo para todos. Tenha um bom dia. E que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Fui.